Então, pessoal, eu tava vendo um vídeo do canal Fúria e Tradição, inclusive é um canal masculinista, né? E o cara tinha dito que, digamos assim, o cara ele está pretendendo sair daqui do Brasil, né? Já que ele está sendo processado pra cacete, e ele teme que ele seja preso, né? Ele havia dito que está respondendo uns 15 processos por aí. Não sei se isso aí é verdade, certo? Mas acontece que, bom, se não for, ainda assim dá para entender, já que de qualquer forma o governo acabou implementando, né, uma espécie de caça às bruxas, a influenciadores masculinistas, né? É tipo o que estão fazendo com aquele outro perfil lá chamado Café com Teu Pai, né? Mas aí tá. Aí então ele havia dito em um vídeo aí, né, sobre o, digamos assim, perdão que a assassina Suzane von Richthofen está tendo, né, por parte tanto da mídia quanto por parte da sociedade também. Né? Se bem que já faz um tempo em que a Suzane já havia sido, entre aspas, perdoada, né, por algumas pessoas que são progressistas, né, especialmente as mulheres, né. Não estou falando que elas, mas elas acabam se identificando com a trajetória de vida dela, é claro que não, né. Mas de qualquer forma, né, esse pessoal aí acabou meio que se impressionando com isso, né. Bom, eu vendo a situação assim de fora, fica até meio difícil de procurar um motivo, né, o porquê que estão tratando justamente a Suzane como se fosse uma espécie de diva pop, né. Aí você até poderia chegar à conclusão de que, olha só, cara, você pega que hoje em dia tem muito jovem aí que não é muito fã dos pais, certo? E, bom, já apareceram alguns exemplos em redes sociais afora, né, de filhos dizendo que, olha só, se eu pudesse eu acabaria com os meus pais e tudo mais, né. Então você pega também os fatos, né, expostos de filhos aí que acabaram sendo vítimas de ausência paterna. Eu falo vítimas por quê? Porque eu já havia comentado por A mais B de que um grande mal da sociedade de hoje em dia é justamente você ter esse fenômeno, né? Esse fenômeno que continua crescendo, que é de filhos que não são criados pelos pais, né? E se bem que no caso seria especificamente pelo pai, né? Aí então eu acho, na minha tese, que isso contribui ainda mais para que esses filhos aí acabem bandeando para o esquerdismo, né? Acabem inclusive trocando a sua sexualidade, né? Já que não tem uma referência paterna, né? Eu não estou falando que todo filho que é criado pelo pai não seja gay ou então não acabe se tornando uma lésbica. Não, cara, não. Você tem diversos exemplos aí de que mesmo assim, mesmo o cara sendo bem cuidado, né, por pai e por mãe, ele acaba se tornando gay e lésbica. Eu só estou falando que em muitos casos aí você tem filhos que não foram criados pelo pai, né, não tem justamente aquela referência, né, do, entre aspas, macho, certo? De uma referência paterna, e ele acaba sendo, digamos assim, formado, né, por amigos que são um pouco mais liberais, são mais progressistas, e o cara acaba, né, partindo que, porra, já que o pessoal tá sendo assim, né, já que os caras estão transando com gente do mesmo sexo, então vou fazer a mesmíssima coisa. E a mente dele acaba sendo moldada, né, para isso. Aí, obviamente, para fazer o L é um pulo, né, é até uma situação bastante natural, certo? Então é por isso que quando as pessoas ficam zoando, falando que tal pessoa é o que foi fruto de o cara só foi criado pela mãe porque o pai ele saiu para comprar cigarro e não voltou, eu acho isso aí uma merda, cara. Eu acho isso aí uma merda, cara. Porque parte do que tá ferrando a sociedade ocidental, não tô falando nem apenas a brasileira, mas a ocidental, é isso aí, cara. É isso aí, né? Filhos que são criados apenas por mães, né? Só tem uma referência feminina na família, né? E o sujeito, né? Ou então a mulher tem mais facilidade para bandear, né? Para essas questões aí, né? O cara acaba se tornando homossexual, né? E tudo mais, né? E geralmente é essa galera aí que tá colocando justamente a Suzane, né, como se fosse uma espécie de diva pop, da mesma forma que eles fazem também com a outra assassina lá, né, a Elise Matsunaga, né. Eles ignoram o fato de que essas duas pessoas acabaram assassinando gente que tinha, né, uma relação familiar íntima com elas, né, no caso da Suzane.
obviamente foram os pais, né? Ah, mas acontece que ela não foi lá e matou, mas, cara, matou os pais sim, né? Ela mandou, né, os caras, os irmãos cravinhos, né, fazerem isso, mas ela obviamente matou os pais, né? E a Elise, né, acabou matando o marido dela, né? Então, bicho, o pessoal ignora isso, né? O pessoal, bom, ou ignora ou acaba minimizando isso aí e tratam elas como se fossem celebridades. Então, vendo o vídeo do Fúria e Tradição, acabei me deparando com essa matéria aqui do Metrópolis, né? Netflix, que, pô, aquele pessoal lacrador para um cacete, cara, inclusive a Netflix, na minha opinião, nunca prestou. Ela nunca prestou, até porque eles sempre investiram em woke agenda há muito tempo. Há muito tempo, certo? Aí, Netflix pagou cachê para Suzanne von Richthofen por doc, diz colunista. Suzanne von Richthofen decidiu falar 24 anos após o assassinato dos pais em uma produção documental, né? Ou seja, vão fazer um documentário sobre a Suzanne, que será lançada pela Netflix. Essa matéria aqui é do dia 8 de abril, né? Aqui, Suzanne von Richthofen decidiu falar 24 anos após o assassinato dos pais em uma produção documental que será lançada pela Netflix. Para garantir o depoimento, o streaming teria pago cerca de 500 mil para a parricida da versão dela tá errado aqui. Aqui tá escrito a versão dela das fatos, a versão dela dos fatos, pô. Segundo o colunista Gabriel Wacker, do outro canal, o streaming pagou o valor diretamente para a assassina. Em nota enviada pelo Metrópolis, a Netflix disse, entre aspas, não divulgamos detalhes das produções. O que diz a lei sobre Suzanne receber cachê? Produções de true crime costumam fazer sucesso no streaming, tanto ficcionais como documentários. Em todos os casos, já há dúvida sobre um possível cachê recebido pelos criminosos e acende debate. Em entrevista ao Metrópolis, Leonardo Aquino, professor de Direito do Centro Universitário de Brasília, explica que apenas situações que extrapolem o que está nos autos do processo podem gerar indenização. Entre aspas, só haverá o direito de indenizar se aquilo extrapolar situações dentro do processo que foi retratado. Vamos imaginar uma situação hipotética. Se usa uma fotografia de uma pessoa retratada que não foi adquirida nos autos, que foi obtida por outros meios que não previstos nos autos do processo, sem a devida identificação de onde foi retirada, nesse caso é possível ter uma indenização. A advogada Érica Lenner acrescenta que a decisão deve equilibrar dois direitos fundamentais, o da liberdade de expressão e o da proteção à personalidade. Entre aspas, a lei não vai proibir, a gente vai utilizar a liberdade de expressão e de criação dentro daqueles parâmetros, desde que você não adentre a vida privada e a intimidade daquela pessoa que cometeu o crime. Isso, ferir a intimidade e vida privada, normalmente acontece quando a pessoa faz julgamentos ou suposições do que a pessoa pudesse estar pensando porque agiu daquela forma, exemplifica. Inclusive, né, do que eu havia escutado aí, a Suzanne, né, ela havia falado aí que não se dava bem com os pais, né, e tudo que, cara, eu acho que os pais, eles, não, o pai, né, o pai dela, ele era suspeito de corrupção, né, algo assim, cara, mas, pô, eu nem precisava comentar, não justifica o que ela fez com ele, não justifica, cara, certo? E outra coisa, cara, independente de ser acusado de corrupção ou não, né? Ela queria o dinheiro da herança da família. Ela queria. Certo? Inclusive o que aconteceu com ela, né? Em relação a mandar matar os pais, né? Foi pra pegar o dinheiro também, bicho. Né? Aí tá, documentário de Suzanne. Após a grande repercussão da série Tremembé, Suzanne von Richthofen decidiu voltar a falar sobre o passado e assassinato dos pais Manfred e Maria von Richthofen. Ela concedeu entrevista sobre o assunto para um futuro documentário da Netflix sobre o crime, que rendeu condenação de 39 anos de prisão para a parricida. Cara, se fosse um país sério, né, eu acho que tipo os Estados Unidos, ela já estaria morta, cara. Eu acho que sim. Se fosse no Japão, ela já estaria morta. Né? Mas agora aqui no Brasil não, cara. Aqui no Brasil ela é tratada como uma subcelebridade, né? E olha só, cara, aí você pega que essas pessoas aí estão falando que
a gente tá tendo uma epidemia de feminicídio que eu acho que inclusive é uma inverdade. Eu acho que é uma inverdade, né? E né, estão perseguindo os canais, os influenciadores masculinistas, mas por outro lado aí, cara, nenhum deles aí diz nos seus vídeos que você tem que maltratar a mulher, que você tem que bater em mulher, que você tem que matar a mulher, né? Enquanto isso, né, você tem uma parricida, uma mulher que matou os próprios pais aí, saindo de boa na rua, estudando junto com outras pessoas e tudo. E aí? E aí? Cadê aquele pessoal que faz justiça com as próprias mãos, né? Onde está esse pessoal? Aí a partir disso aí você até poderia falar pra mim, você poderia me acusar de mas você tá incentivando que as pessoas matem a Suzane. Não, cara, eu só tô perguntando, cadê esse pessoal aí que faz justiça com as próprias mãos, né? A partir disso aí, cara, como é que você pode dizer que, mas é difícil ser mulher? Não, cara, não é difícil ser mulher. Inclusive, quem mais se lasca em toda a história da humanidade é o homem, cara, né? Mesmo em situações as quais ele não cria, certo? Porque se fosse numa situação um pouquinho diferente, cara, se fosse um homem estando na situação da Suzane, porra, cara, você não acha que ele já seria jurado por diversas pessoas, ao menos isso aí? Sim, cara, certo? Aí tá, ela concedeu entrevista sobre o assunto para um futuro documentário da Netflix sobre o... Tá, isso aqui eu acabei de ler. O longa-metragem não tem data de lançamento prevista e foi revelado por Ulysses Campbell, que é um cara que já fez a biografia da Suzane, da Elise e da Flor de Lis, né? São 3 assassinas, né? Por Ulysses Campbell na coluna True Crime. Segundo o jornalista, ela topou contar a versão dela dos fatos desde a infância até o crime emblemático, dando a visão dela da história sobre a relação com os parentes. Suzane diz que a casa que vivia com os pais, Paco do assassinato, era um ambiente sem afeto e marcado por cobrança, especialmente por parte do pai. Segundo Ulisses, ela diz, entre aspas, meu pai era zero afeto, minha mãe ainda tinha um pouco, volta e meia, ela pegava a gente no colo, mas era muito de vez em quando. Ela ainda conta ter visto o pai enforcar a mãe, entre aspas, eu era criança, meus pais botavam a gente para dormir muito cedo. Eu vi uma discussão e desci para ver o que era. Eu vi meu pai enforcando minha mãe contra a parede. Foi horrível, relembrou. No documentário, Suzane também detalha a relação com Daniel e Christian Cravinhos. E foram os caras que fizeram um serviço sujo, né? Ela garante que não teve relação com o planejamento do crime. Caramba. Mas reconhece. Entre aspas, a culpa é minha. Claro que é minha. A produção aborda aí da vida atual com o novo marido, Felipe Muniz, e o filho. Vamos ver os comentários? Ninguém escreveu nada, cara. Sério, né? Ninguém escreveu nada. Então, cara, você acha que se fosse um homem estaria na mesma situação atual da Suzane, cara? Como subcelebridade de mulher ainda por cima? Ok, você até pode falar, mas tem alguns assassinos lá fora que só por serem bonitos, né? Então, é justamente isso, cara, por serem bonitos, porque se fossem feios, cara, se bem que, ok, você pode pegar o caso, o maníaco do parque, o maníaco do parque recebeu não sei quantas mil cartas aí de mulheres enquanto estava preso, e tudo mais. Acontece que no caso aí você pega, né, pra reformular o que eu havia acabado de falar, né, tem mulher que tem esse tipo de fetiche aí contra assassinos, cara, mas, tipo assim, cara, geralmente, se fosse um homem na mesma situação que a Suzane, que havia mandado matar os pais, o cara já seria justiçado aqui fora. E tem outra coisa, cara, o maníaco do parque tá com um aspecto completamente diferente da época em que ele havia sido preso, cara. Tá completamente diferente, certo? Se ele tivesse do mesmo jeito de outrora, ele também seria justiçado aqui fora. Sacou? Em algumas situações aí, né, o pessoal é sem mimimi. Mas, pô, sendo uma mulher, dá esse espaço aí para que ela se torne uma espécie de diva pop mesmo.
Aí você pega que a Suzane recebeu 500 mil da Netflix, né? Eu penso assim, cara, pro pessoal que é contra isso aí que havia acontecido, né? E, porra, por que vocês não fazem uma mobilização de boicote contra esse streaming aí? Porque foi como eu disse, a Netflix nunca prestou, né? Ela deita na agenda woke há muito tempo. Então por que vocês não fazem isso aí? É complicado, bicho. Inclusive a Suzane aí, né? Ela foi diagnosticada como uma pessoa que tem tendências meio psicopáticas, cara. Sacou? Manipuladoras e tudo mais. Mas tem mulher que se identifica com isso aqui, mesmo não sendo uma psicopata, né? Se identifica, acha ela uma mulher foda, empoderada, né? E tudo. Enquanto isso, os caras que, inclusive, estão enfocando em desenvolvimento masculino, né? Eles estão sendo perseguidos aí pelo Estado, né? Então é isso, pessoal.